Bom dia, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Alvorecer. Eu me chamo João Sérgio e estamos mais uma vez na nossa live semanal, nesta quinta-feira, dia 15 de abril de 2021. Pedir para os senhores se inscrever no nosso canal, dar um like nos nossos vídeos e também ativar o sininho, ou seja, ativar o lembrete para que os senhores possam se manter atualizados na nossa programação. Informar para os senhores também que essa live ela estará disponível no nosso canal para os senhores compartilhar e para os senhores assistir a qualquer momento e a qualquer dia das suas vidas. Também dizer para os senhores que é importante esse like para que a gente possa estar cada vez mais visível, disponível para as pessoas acessar esse trabalho de luz que nós estamos realizando. Essas lives, elas têm um objetivo de esclarecimentos, de um estudo de si, e também para que possamos ter mais atenção nos nossos cuidados nesse momento de pandemia que estamos passando. Nosso canal está disponível temas como saúde, higiene, a questão da segurança, também está disponível no nosso canal estudos emocionais, estudos sobre espiritualidade, a questão também dos cuidados com as crianças. Então, nós estamos cada vez mais desenvolvendo esses temas e abrangendo para que possamos nos esclarecer e nos fortalecer nesse momento que estamos passando. Então, diante de tudo isso, nós convidamos uma pessoa que tem em seu currículo um grande estudo de si também, onde essa pessoa é terapeuta holística, tem graduação em odontologia, tem pós-graduação em psicanálise, escritor e responsável pela criação do curso ABC Cocriação. Essa pessoa que nós estamos falando é Iolete Alves. Iolete Alves trará o tema, Deus, o átomo primordial. Então, seja bem-vinda, Iolete. Bom dia, boa noite. Bom dia, boa noite, bom dia para quem é do dia e bom dia para quem é da noite também, né? Sempre um bom dia, sempre é hora de celebrar a vida, né? Assim que eu entendo sempre o bom dia. Então, bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui. Muito obrigada, João, e ao dirigente do Centro Espiritualista Álvaro da Nova, que me oportunizou, né, com este convite. Tá? É uma alegria, uma honra muito grande. Me sinto muito honrada e espero corresponder, né, gente, às expectativas de alcançar uma resposta ao nível das perguntas que vocês venham fazer, né, com a participação de todos. Então, como você falou, né, ali sobre mim, já falou tudo, né? Eu sou psicoterapeuta holística, né? Eu não trabalho como psicanalista, porque eu trabalho numa linha holística, uma linha que entende o ser humano como um corpo, uma alma, mas acima de tudo, uma consciência que é cósmica e que se individualizou para gerar a vida nesse corpo, já lá desde a embriogênese, né? Então, se a gente puder ver isso em uma imagem, nós vamos ver esta imagem que eu quero compartilhar com vocês como representando aqui, né, nesta parte, o que é denominado dentro da religiosidade como espírito. Eu denomino consciência, uma consciência que é cósmica, porque é uma inteligência. E espírito me passa, assim, uma impressão de luz. Ela é luz, inteligência informacional quântica. Ela é parte do cosmo e nos vitaliza o nosso corpo, né, através do nosso portal talâmico, que é uma estrutura do cérebro, e vitaliza a nossa alma. Então, o que seria a alma? A alma é nosso ser vibracional, que nasce quando nós respiramos. Quando nós inspiramos pela primeira vez, a nossa alma nasceu. A partir dali, ela se desenvolve através de um ego incipiente, né? E
funciona através de um aparelho, que é o aparelho psíquico. Então, esta consciência é transcendente. Ela não faz parte do meu corpo e da minha alma, mas ela está integrada e vitalizando tudo isso. Então, não está, o espírito não é algo interno, o espírito é algo que pertence a todo o cosmos. Se for falar em espírito, fica difícil entender, mas se eu entender que esta consciência é parte do cosmos, que se individualizou, que desceu para que aquele feto, aquele embrião tivesse vida e desse a continuidade à vida, eu penso que fica um pouquinho mais fácil de compreendermos nós como essa trindade, né? Consciência cósmica, corpo e alma, uma consciência que é muito confundida com a instância da mente consciente do aparelho psíquico. Então, a minha compreensão, gente, consciência é instância de poder superior. Consciência transcende o aparelho psíquico, transcende o alcance do nosso ego, que é a forma, que é esta alma desenvolvida que usa este aparelho. Porque a consciência não faz parte das 3 instâncias do aparelho psíquico. Ele tem a instância da mente inconsciente, da mente subconsciente e da mente consciente, que é diferente de consciência. Consciência é inteligência informacional, é onisciência, onipresença e onipotência, que é diferente da nossa mente consciência. E eu entendo esse estado de ser, que é nosso estado divino, além dessa esfera vibratória do aparelho psíquico e da nossa condição de alma, né? Condição egóica, né? De sombra, ok? Então, essa é a minha compreensão, que nos diferencia aí um pouquinho o trabalho. E me diga uma coisa, Iolete, a senhora está falando de onde nesse momento? Eu estou falando aqui da Califórnia, né? Aqui eu estou morando próximo a Los Angeles, em Redondo Beach, e com bastante saudades do Brasil, né? Aí espero chegar quando eu estiver aí retornando e a gente já possa se abraçar, né? Que as coisas já estejam mais tranquilas. Se Deus quiser. Se a gente continuar tomando os cuidados, eu penso que iremos chegar a esse momento. Isso. Informar para as pessoas que estão nos assistindo que o chat está aberto, certo? Nós iremos organizar as perguntas de acordo com os esclarecimentos da Iolete, tá? Então, já temos uma pergunta aqui para transmitir aqui para a senhora. O que é o átomo primordial? Pergunta de Enadi Lucena. O átomo primordial, ele é a causa primordial de tudo que existe. Ou seja, tudo, o átomo, ele é a substância fundamental do universo, do cosmos. Tudo que existe, em todas as dimensões, inclusive na nossa dimensão física, existe porque existe o átomo, né? Então, o átomo primordial é aquele que expandiu e criou todos os átomos que existem, entende? Então, eu entendo ele, através da ciência, se a gente for entender o que os cientistas colocam, houve uma grande explosão, né? O que é essa explosão, né? É uma partilha, é uma divisão. Então, algo explodiu, algo, assim, pôde, nesta alta frequência, que nós chamamos de amor, que é uma frequência altíssima, passou a ser uma doação, passou a ser vários, né? Doar, do vazio, ele se fez ser em tudo que existe. Então, o átomo primordial eu compreendo como a causa primordial de tudo vir a ser o que ele é. Verdadeiramente o que ele é. Eu achei bem parecido essa resposta da senhora com a resposta no Livro dos Espíritos sobre o que é Deus, né? Causa primária de todas as coisas.
Eu achei bem parecido a resposta do átomo primordial com a resposta do Livro dos Espíritos sobre o que é Deus, né? Então, o Sim, átomo pode ser considerado o que a é. gente conceitua aqui como Deus. Deus, o átomo primordial, a causa de tudo, né, João? Porque nós vamos ver, se tiver oportunidade, o que existe em todo o átomo, porque o átomo ele ainda tem massa, entende? Então nós temos que compreender que neste átomo primordial existe uma subpartícula atômica, porque é só energia, a mais alta vibração de energia que está presente em todos os átomos, que é a causa de tudo, existir. E vir a ser o que ele é. Deus é, né? Deus é. Gratidão. Temos aqui a pergunta de Juliana Barros. Em O Livro dos Espíritos encontra-se que Deus é a suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas. Olha o que eu falei, nem tinha visto aqui essa pergunta. Qual a relação disso com a ideia de Deus como o átomo primordial? Cortou um pouquinho, João. Você pode repetir? O livro diz qual é a relação que ela está perguntando? Livro dos Espíritos encontra-se Deus, a suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas. Qual a relação disso com a ideia de Deus como átomo primordial? A senhora respondeu, nem tinha lido essa pergunta anteriormente. Né? Sim, então, ele está em tudo. Tudo que existe é átomo. E é um átomo como um fractal do átomo primordial, desta força criadora, desta força, desta potência de luz, desta potência de inteligência capaz de criar tudo que existe. Então, eu penso que a relação fica bastante linkada. Tudo que existe está linkado com ele, né? Que ele, sim, ele é a causa de tudo. Ok. Pergunta de Perseu Vieira. De que maneira o conhecimento sobre Deus, o átomo primordial, pode ser aplicado à minha vida prática? Ai, gratidão pela pergunta. Realmente, esta compreensão, gente, é incrível. Por quê? Veja só, conhecimento é poder. Quando eu conheço eu e sei, porque eu internalizei a compreensão de que esta subpartícula divina, que este cristal cósmico, que ele desceu para dar vida à minha alma, ao meu corpo, eu compreendo que eu também sou Deus. Como humano, eu também posso. Se eu estiver dentro da condição, da habilidade de portar esta força divina, eu também posso manifestar aquilo que eu sou verdadeiramente, que é a minha essência. Espero ter respondido. Se você tem esta compreensão, você sai do lugar de vulnerabilidade, que a nossa alma, todos nós somos constituídos a partir de um ego muito incipiente que nos torna vulneráveis como almas. Mas quando eu já adulto, que eu tenho uma compreensão, que eu posso fazer uma interpretação de todas as informações que chegam a mim, e eu compreendo que na minha essência eu também sou Deus e Deus é em mim. Eu posso tudo aquilo naquele que me fortalece. Esta é a minha compreensão. Gratidão. Fátima Santos pergunta: se Deus é o átomo primordial, o que é a expansão desse átomo? A expansão desse átomo é a prova maior de amor. Ele deixa de ser um para se multiplicar, para doar, para ser tudo e existir em todos.
é a força maior, a maior expressão do amor, né? Porque é por este desejo de expandir, compreendendo que desejo como energia, como uma potência de energia, ele se torna tudo que existe, né? Então, sendo o átomo primordial, cada átomo é como um fractal dele mesmo. Imagina que quando a gente doa, quando a gente ajuda o outro, a gente não perde, a gente só ganha, porque nós somos a representação dessa potência divina. Então, quando nós estamos doando, nós não estamos dando, nós estamos recebendo, né? Nós estamos nos multiplicando em cada um. Essa é a minha compreensão. Por isso a importância desse conhecimento, né? Saber que a partir do momento que nós estamos doando, nós estamos recebendo, né? Não há uma perda, Não. há uma multiplicação. Exato. E isso aí é que serve para nosso dia a dia, né? Exatamente. Theo Antônio pergunta: a senhora disse que tudo que é manifesto é um fractal do átomo primordial. O que é um fractal? Um fractal é aquela parte que mantém a mesma inteligência, porém, numa graduação de vibração diferenciada, entendeu? Então, ele tem a mesma inteligência. Este átomo divino, este cristal cósmico que desce para constituir este corpo físico, ele constitui um microcosmo, porque este microcosmo, ele tem no nosso corpo aqui sistemas como o grande cosmo, como, né, as galáxias, os planetas. Então, tem os sistemas planetários e nós temos os sistemas orgânicos, mas tudo vibrando numa frequência muito menor, porque o nosso sistema nervoso, ele suporta uma voltagem de meio ampere. Eu não entendo muito essas medidas de energia, mas é isso. Entende? Não suportaria aquela grande potência de luz, mas ela é um fractal porque ela é a representação desta potência divina. Então, esta consciência que se individualizou, ela pode responder a este centro de força primordial, porque está conectado, porque é a representação, é um fractal dessa potência. Assim como nós somos também. Cada célula do nosso corpo físico é uma microconsciência. Cada célula porta uma inteligência. Desde que eu compreenda que esta consciência que me originou é um campo informacional de inteligência quântica, cada célula que ela criou também é esta inteligência. Tem esta condição de inteligência. Cada célula sabe o que fazer, sabe como se reconstituir, apesar de toda aquela agressão que nós fazemos nela, causamos nela, né? Por nossas emoções. Porque nós, como alma, nós temos uma condição egóica e uma condição divina. Quando eu estou vibrando as minhas emoções têm uma natureza egóica. Quando eu estou vibrando um sentimento, eu estou vibrando muito além da minha natureza egóica, eu vou subindo e vibrando numa frequência do meu estado de ser divino. Então, eu elevo a minha frequência. A minha capacidade de representar o divino que eu sou vai do ponto onde eu posso ascensionar a esta altura para estar numa frequência próxima desta vibração, que me fortalece, que me vitaliza, que é a luz em mim, que é a inteligência em mim, para que eu possa usar o intelecto
que é o meu cérebro, através da minha alma. Espero ter respondido. Pergunta de Yolanda Vasconcelos, Violete. Como a senhora compreende a frequência vibratória do átomo primordial? Yolanda, querida, gratidão pela pergunta. Como eu compreendo a frequência vibratória do átomo primordial, é isso? Do átomo primordial. A mais alta potência de luz que nós chamamos amor. Numa graduação que, como átomo primordial, nós não poderíamos suportar. Então, ele se dissipa, estes raios de luz, em vários fractais conscienciais para criar aqui no nosso planeta, nós, como seres humanos, para estarmos na vanguarda de toda a criação. Todos os reinos que existem, o ser humano está na vanguarda, porque ele é o único que pode expandir a luz desta consciência. Tanto o reino mineral, que porta 1 grau de consciência, o reino vegetal, com 2 graus de consciência, quanto o reino animal, que portam 3 graus de consciência, não pode expandir a sua consciência. Somente o ser humano pode expandir e ascensionar a um ser divino, um ser espiritual, a uma dimensão espiritual. Então, eu compreendo ele como este amor maior que tudo cria, porque só o amor cria, só o amor tem poder, só o amor está numa potência de luz capaz de criar tudo que existe. Eu compreendo como amor. Andrei Eves lhe pergunta, bastante comentado sobre o ponto onde tudo começa e se expande. Mas o que a senhora pode trazer sobre o processo de retorno, né? O processo de expansão, teve o Big Bang, de explosão, eu acho que ele está perguntando também sobre o de implosão, o de retorno. Esse retorno é do cosmos, é o retorno da minha alma. Esclarece um pouquinho, João, para mim, se é o nosso retorno como alma humana? Eu vou ler aqui novamente a pergunta de Andrei Eves. Andrei Eves pergunta, pergunta de Andrei Eves. É bastante comentado sobre o ponto onde tudo começa e se expande, mas a senhora pode trazer sobre o processo de retorno? Bom, eu vou responder como eu estou compreendendo aqui a sua pergunta. Me desculpe se não era isso que você gostaria de saber. Esse processo de expansão e contração é o respiro do universo, né? É a própria alma, onde nesta dimensão do agora, que agora não é temporalidade, agora é uma dimensão confundida com temporalidade. Nessa dimensão, tudo acontece instantaneamente, tudo é criado e destruído. Daí vir a dificuldade de nós vir a permitir uma manifestação, por exemplo, daquilo que nós desejamos, porque nós criamos aquela forma vibracional e, em seguida, nós mesmos as desfazemos, ok? Então, essa é a minha compreensão desta expansão e contração nessa dimensão do agora. Agora, o retorno, que é o expiro da minha alma, eu compreendo assim. Olha, veja só. Se você perceber que acontece um Big Bang também durante a fecundação, existe podemos fazer esta analogia, porque ali é uma explosão de células se multiplicando. É um Big Bang. É uma big explosão. E a partir dessa explosão é criado vários sistemas orgânicos para que a nossa alma nasça. Receba esse inspiro.
esse sopro divinal, esse sopro cósmico. Quando vai chegando o momento do retorno, o que acontece nesse retorno? Como é que eu compreendo? Eu compreendo a gente, por exemplo, eu gosto sempre de ter flores por perto, né? Eu acho que a energia das flores me ajuda. Eu compreendo, por exemplo, vou fazer uma analogia que o nosso corpo é como esta flor, que a nossa alma é como a fragrância desta flor. E que no momento em que esta flor ela é retirada da fonte de vitalidade, ela vai perdendo essa fragrância. Então, veja só, no momento em que nossa alma se desconecta também deste corpo físico e se desconecta desta fonte que sopra nela a vida, esta fragrância vai perdendo o perfume. Nós temos que aproveitar, exalar a melhor fragrância possível enquanto estamos aqui, no nosso cosmo orgânico, na nossa família, na nossa morada, né, no nosso planeta, que é a nossa morada maior. Porque nós só podemos perfumar agora, depois tudo acaba. Para esta alma, porque esta consciência que é cósmica, esta consciência que é vida, que é júbilo, que é eternidade, ela continua através de outra flor. Assim, a expandir, né? Porque eu compreendo que o universo está expandindo através de nós. Cada microcosmo criado acrescenta, expande o universo. Ok? Deve ter respondido. Gratidão. Emerly Vitória. Uma vez que a alma do indivíduo nasce na primeira vez que ele respira, é correto considerar que o átomo primordial é a alma do universo? Uma vez que a alma do indivíduo nasce na primeira vez que ele respira, é correto considerar que o átomo primordial é a alma do universo? Gratidão pela pergunta. Veja só, na minha compreensão, ele é o poder do universo, mas eu não uso essa terminologia alma, porque a alma subtende uma mente. E não existe uma mente universal, existe uma consciência universal. Porque quando eu falo mente, eu estou me referindo a uma instância que é inferior, que é do nosso aparelho psíquico. E a instância superior, que é a consciência primordial, aí eu posso dizer que o átomo primordial é a consciência primordial que expandiu como um fragmento de consciências e vem se manifestar através da nossa alma. Porque quando eu falo alma, fica muito envolvido a configuração do desenvolvimento de uma alma que é egóica, e esta consciência está para além do ego, para além da psique, para além de todo o funcionamento desse aparelho psíquico. Então, isso nós precisamos compreender, que muitas vezes o que eu ouço, não tem nada de errado com isso, talvez seja a minha incapacidade de compreender plenamente, mas eu ouço, porque a gente pode até compreender, né, espírito, corpo e alma, apesar de que eu penso que é além do espírito, a consciência, porque existe uma inteligência e luz, e espírito é como se eu compreendesse que fosse só a luz. E eu não posso chamar o que é alma de espírito, eu não posso chamar o que é alma de consciência, e eu não posso chamar dizer que a mente consciente é a consciência. Seria como assim, ó, eu vou chamar então meu fígado de coração, eu vou chamar o meu rim de estômago, não dá, entende? Cada um tem o seu nome. E quando eu compreendo esta ordem, que significa cosmo, por isso que cosmo é ordem, eu começo a alinhavar as coisas de uma maneira sem criar enredamento. Eu sei que a mente, quando eu falo de mente, eu estou falando de uma instância do aparelho que eu uso como alma.
Então, o cosmo é muito mais do que isso. E esse átomo primordial, ele é uma consciência primordial informacional quântica, que é diferente do funcionamento da nossa mente. Ok? Essa é a minha compreensão. Cibele Lobo, ela está perguntando aqui qual a relação do átomo primordial e o consciente individual e coletivo. O consciente individual é aquele estado de pensamentos, de egrégora de pensamentos, o sistema de pensamentos que a minha alma desenvolve usando este aparelho, que é o meu sistema operacional, e que se conecta com outros conscientes. Por quê? Por que isso acontece? Porque a gente tem que entender que cada um de nós estamos aqui funcionando através deste aparelho psíquico, que é como uma estação de rádio. Então, ela recebe outras informações e também transmite outras informações. Então, o meu pensamento está conectado ao outro pensamento. Está tudo interligado, constituindo uma psicosfera, né? Agora, a consciência é para além dessa psicosfera, entendeu? A psicosfera, a Terra, o nosso planeta, está sob os desígnios e sobre essa ordem, né? Mas não é na mesma vibração. E entenda, uma consciência primordial, ela é onisciência, ela é onipresença, ela é onipotência, que nós, como mente, como alma, que usa uma instância do aparelho psíquico, não temos. Nós não temos. Nós mal enxergamos um palmo diante do nariz. Quando algo está invisível, às vezes até o visível a gente não consegue perceber, tá? Então, eu compreendo assim, que não... que existe um diferencial do consciente coletivo, do meu consciente individual, da consciência primordial e da consciência cósmica. Não só da consciência primordial, como da consciência cósmica individualizada em cada um de nós. Ok? Gabriela Kirchner, o que é frequência atômica? Frequência, que é uma frequência atômica. Atômica. Frequência é o número, é o nível assim, de oscilação de uma vibração. E uma frequência atômica é um nível, nós precisamos entender assim, a frequência vibratória da minha morada, da minha alma, que é o meu corpo emocional, é uma frequência baseada num eletromagnetismo. Eu tenho que me compreender como a alma como se eu fosse um ímã, que tem uma polaridade de luz, uma polaridade de sombra. Então, é uma frequência de eletromagnetismo. Já a frequência desse átomo cósmico é uma frequência quântica, é a nível quântico já. Eu compreendo como vibrações diferentes. Porque não existe este aparelho, este ímã, essa frequência Hertz que envolve a Terra, não abrange o cosmos. É a Terra que tem esse nível de frequência. Então, a vibração do átomo é a própria energia do núcleo do átomo, né? E esta energia ali, existe uma ordem, né? Dentro uma força de ordem dentro deste núcleo, porque senão tudo acabaria em bagunça, que é chamado de radioatividade, né? E a frequência dentro do meu corpo emocional, que eu considero a minha casa, minha morada vibracional, é preciso também existir uma ordem. É preciso existir a ordem, e a ordem é luz. Quando eu estou só numa vibração de sombras, de egos, tudo vira uma bagunça, né? Então, existe essa diferença que eu percebo que aqui
existe um campo eletromagnético. E o cosmos é um campo informacional quântico. Os átomos, cada átomo, eu compreendo ele como uma expansão dessa consciência que é cósmica. E, assim, a princípio, quando eu expandi as primeiras vezes, em 1982, né, estas ideias, e eu pensava, né, ali, eu escrevi até, se não me engano, no livro eu falo, que existe uma consciência atômica, porque eu dizia, mas é a consciência, o átomo é a própria consciência. Eu não tinha artigos de física quântica, aliás, eu não tinha acesso à internet. Se hoje, lá no Brasil, onde eu moro, no sítio, não tem internet, imagina em alguns anos atrás, 1982, não tinha internet de forma nenhuma, né? E eu ia expandindo, escrevendo, expandindo, escrevendo, e eu percebi que a consciência, a inteligência e a força de atração é deste campo informacional. Aqui existe uma força de atração. Então, por exemplo, quando nós dizemos que vamos atrair o que nós queremos, nós vamos atrair o que nós precisamos para causar expansão da nossa alma, para permitir que a luz se manifeste. Porque quem atrai o que nós precisamos, estas sincronicidades que muito se fala na mídia, né? Que a força da atração, lei da atração, esta força, esta vibração é aqui, ó, gente. É uma força de atração que é cósmica. Nós, como almas, funcionando como um imã, como uma polaridade, e se a gente compreender que o imã vai atrair o polo oposto, por que a gente atrai o oposto do que a gente deseja? Porque nós precisamos usar aqueles desafios que nós atraímos para alcançar resistência, para que esta consciência que é cósmica possa expandir através desse sistema nervoso, causar expansão de luz em minha alma, através da minha alma. Então, eu falo tanto que eu... Obrigada pela pergunta. Eu falo tanto que eu acabei esquecendo a pergunta, mas eu acho que eu respondi. Saí do ar. Não estou ouvindo, não. Temos aqui uma fala de Laudiceia Andrade. Ela traz a saudação. Boa noite, eu e meu esposo estamos muito gratos pelo ensinamento. Laudiceia Andrade. Seja bem-vinda, Laudiceia. Seja bem-vinda. Mônica do Vale, ela trouxe aqui uma fala, né, a respeito do que a senhora está trazendo, que a senhora está falando. O átomo primordial não se fragmenta, ele se manifesta em infinitas formas. Ele está sempre criando. Em cada criação permanece sua essência. Essa aqui é uma compreensão de Mônica do Vale. Uma compreensão, né? Sim, né? Mas na minha compreensão, quando ele não se fragmenta, nós como seres humanos, nós não suportaríamos a graduação de luz que Deus é. Não é verdade? É verdade. Pergunta de Jerônimo Florentino. Eu e o Pai somos um. O que podemos entender a partir disso? Gratidão pela pergunta. Eu e Deus somos um. Quando você compreende que o Pai, que esta força que vitaliza o teu corpo e a tua alma, e que está diretamente conectado com você, através do seu portal talâmico, que é essa estrutura no cérebro que criou desde a embriogênese, desce esta força para impulsionar a vida neste feto, porque senão a mulher aborta espontaneamente, né? Vamos esclarecer. E que ele existe em mim, que ele vibra em cada microconsciência que estas células que constituem o meu cosmo orgânico. E que esta fonte de luz, que esta
que ela flui, que ela jorra luz no rio da minha vida, no leito do meu rio. Ou seja, ele está em mim. Agora, eu preciso me ascensionar a esta graduação de luz para manifestar o poder do Pai que eu sou. Então, eu sou aquilo que eu sou, porque eu sou uma alma encarnada aqui, né? Mas sou aquilo que eu sou essencialmente. Em mim, Deus é. Não sei se consegui esclarecer, mas eu Sim. penso que a figura é bastante esclarecedora. A senhora está falando aqui algumas expressões que nós utilizamos aqui no Canto do Irapuru, no CEAM, bem semelhante. Né? Tem até uma pergunta aqui que eu vi de Gabriela Kirchner. Eu tô querendo transmitir essa pergunta dela. A senhora falou Deus é, que é uma expressão que nós utilizamos aqui no Canto do Irapuru. E Gabriela Kirchner faz aqui a pergunta: qual a relação que a senhora encontra nessa linha de estudo com os ensinos do Espírito José Grosso, a gente chama aqui José da Luz, né, também, aqui no CEAM. A senhora aqui conhece um pouco do nosso trabalho, já participou de alguns estudos nossos aqui. Como é que a senhora vê esse estudo que a senhora realiza com os estudos dos ensinos do Mestre Zé da Luz, do Mestre Zé Grosso? Então, quando eu falo que Deus é em mim, porque assim, Deus, a minha compreensão é que o verbo que imprime ação, que exprime a presença divina, é o verbo ser, eu sou. Então, por exemplo, quando Jesus dizia assim, eu sou o que sou, ele não dizia assim, eu sou Jesus, aquele que é, entendeu? Ele é e todos são. Ele deixou claro isso, que assim como ele é, todos são. E vamos dizer, vamos dizer assim, é a expressão visível do verbo. Eu sou, tu és, ele é Deus, ele é o poder superior em mim, entendeu? Ele é em tudo que existe. Então, se eu estou na vibração de luz, Deus é em mim. Porque ser e estar são assim, imbricados. Não é o verbo ser ou estar. Porque se eu estou numa graduação de luz ascensionada, expandida, Deus é manifestado através da minha alma. Eu penso que tem a ver com o estudo, né, de vocês, e é a maneira, o verbo que exprime a potência, o poder e a ação desta inteligência, né, que é para além do átomo, porque o átomo, ele ainda tem massa. E Deus é uma subpartícula atômica, pura explosão de energia, pura vibração. Não existe massa. Esta subpartícula é a inteligência do átomo primordial que expande em todos os átomos. Então, esta inteligência, esta subpartícula, ela existe, ela é no próprio átomo, ela é na constituição de tudo que existe. Então, nós vamos agora além nesta expansão, além do átomo primordial, na subpartícula que é pura energia presente em tudo o que existe, porque ele é. Pergunta de Yara Machado. O dirigente espiritual do CEAM, Mestre Zé da Luz, traz a afirmação: no meio da palavra Deus tem eu, né? Deus. Entre D e S
tem a palavra eu. Qual a compreensão da senhora sobre esse axioma? Gratidão. Gratidão pela pergunta. Imagina você, o eu, esse fragmento egóico sendo abraçado pelo divino, que é Deus, que eu sou. Então, já está ali no meio, né? Porque nós temos em nós todo o aconchego, nós temos todo o acalanto, nós temos tudo para nos desenvolvermos na força que ele é, de inteligência, de confiança, porque estamos em essência, ele existe em nós. Como este eu superior, eu não gosto de dizer que Deus é um eu superior, porque quando digo eu gosto de dizer que ele é, não usar o pronome. Mas entenda, Yara, quando eu percebo que eu, como alma, estou envolvida por esta energia que é consciência, que é inteligência, que é poder, eu posso me sentir fortalecida nesse abraço. Eu entendo como um abraço divino. Ele nos acolhe como assim o tesouro de tudo que ele criou, porque através de nós é que tudo se expande e que ele se manifesta como poder criador. Nós estamos aqui neste abraço, nesse envolvimento por este amor divino. Eu não preciso temer o mal, porque eu sinto a fortaleza, eu sinto, sabe, a fortaleza, aqueles fortes, era para guardar reis e rainhas. Então, sinta-se uma rainha, minha senhora, guardada neste abraço divino, porque ele é envolvendo tudo e todos. Jairo Miguel, temos aí um Miguel perguntando: os fragmentos que vêm do eu superior se influenciam uns aos outros? Cada consciência, ela é individualizada em uma alma. Esta consciência, para Deus, vamos dizer assim, para Deus, só existe eu. Então, se eu chego, né, tem pessoas que rezam, vão falar com Deus e está reclamando do vizinho, está reclamando, né, do porteiro, está reclamando. Gente, esta consciência, esta inteligência não compreende essa oração, porque o outro sou eu também. Entende? Então, para Deus só existe eu como alma. E eu projeto no outro aquilo que eu sou. Eu crio no meu micro-universo, tudo que existe é uma projeção da minha alma. Mas para Deus, eu sou a menina dos olhos desta consciência que é inteligência, que é onisciência, onipresença e onipotência para a minha alma. Faz sentido que cada uma consciência expande um corpo físico e uma alma, cada uma consciência que é uma expansão dessa consciência primordial, que criou tudo e todos. Mas quando eu penso que só existe eu para Deus, eu passo a ter mais responsabilidade, eu passo a responder de uma maneira mais interativa com o meu próximo, porque na verdade tudo que eu vejo nele sou eu também, né? A gente precisa compreender que a luz, ela entra, a imagem do que eu estou vendo é formada aqui no hospital, aqui atrás, e através dos meus conteúdos internos, ela volta e eu crio essa imagem. Então, tudo que eu vejo está impregnado dos meus conteúdos. Então, o modo como eu percebo o mundo tem a ver com aquilo que eu estou
vibrando em minha morada, em minha casa interna, em meu corpo emocional. Então, na minha compreensão, uma consciência se individualiza, este cristal, quando desce, ele desce para dar vida a este feto, dar a continuidade da embriogênese, né? Então, este embrião, ele vai continuar se desenvolvendo pela força vital desta consciência, porque senão, gente, forma uma divisão de células. Isso não constitui um corpo do feto e muito menos é possível portar o nascimento de uma alma, né? Tem até um nome para esse desenvolvimento quando este cristal cósmico, quando esta consciência crística de cristal não desce para dar a continuidade, é denominado de mola, a mulher acaba abortando. Ou se não aborta, tem que fazer o aborto, né? Porque não vai constituir um feto, ok? Não, não ouvi, João. Na sua percepção, qual o objetivo da fragmentação do átomo primordial em partículas de si mesmo? Expansão, né, gente? Né? Eu compreendo assim, o amor se expandindo, né? Porque se existe só esta unidade, se existe só esta consciência, e se isso não se expande para vir a manifestar a vida através da nossa alma, né? E cada alma, cada expansão dessa cria um microcosmo, expande como um microcosmo que reintegra a esse cosmo. Então, se eu tenho um cosmo e se algo foi acrescentado, expandiu, não é mais o mesmo. Porque quando esta consciência se desliga deste corpo físico e deixa de vitalizar a minha alma e essa fragrância vai se diluindo, esta consciência, ela volta ao seio divinal, ao seio do cosmos, né? Mas ela volta expandida em grau de luz. Então, uma coisa é eu ter uma luz e eu ter uma expansão dessa luz, então eu expandi. A gente tem que compreender o universo só como luz, né? Porque a sombra nos pertence, né? Então, houve expansão da luz. O que está expandindo? Expandindo o universo. Entende? Eu compreendo isso. João Pedro pergunta: como tudo é o átomo primordial manifesto, o que é reencarnação? Como... Sim, ok. Tudo aquilo que existe aqui em nós, a nossa reencarnação, nós não vamos falar agora do ser humano, existe a partir desta consciência que é cósmica. Então, o que acontece com esta consciência, né, que precisa retornar a um corpo físico? Porque esta alma que ela vitalizava neste corpo não expandiu a sua graduação de luz. Mas não expandiu por quê? Porque não teve uma condição de alcançar uma resistência nos seus nervos, porque, gente, o que faz com que nós possamos ter nervos de aço é a resistência, são os desafios. Quando o desafio aparece, se eu olhar para ele abraçada naquele abraço divino, eu olho como uma oportunidade para eu alcançar o que eu desejo. Agora, se eu olho para esse desafio como um obstáculo, eu começo a olhar para ele com medo, com insegurança, com dúvida, com tristeza, com angústia, vou para depressão, vou para fúria, vou para raiva, vou para crio um sistema, um emaranhado eletromagnético e eu fico ali aprisionado nisso, talvez vidas, né? E não consigo expandir. Esta consciência, ela desliga deste corpo
físico volta ao seu divinal com a mesma graduação de luz. Então, ela retorna para que uma nova alma venha realizar esse trabalho. Porque a consciência é eterna, gente. Agora, a nossa alma existe dentro de uma temporalidade brevíssima. Passa muito rápido a vida aqui, né, para nós. Então, nós precisamos trabalhar urgente, sabe? Aproveitar cada fração de segundo. Em cada fração de segundo, o aparelho psíquico captou tanta onda magnética, transformou isso em palavra, decodificou esta onda magnética em palavra, juntou com mais palavras e lá na mente consciente, na sua instância da mente consciente, organizou um pensamento e o cérebro, o sistema eletromagnético do cérebro, captou este pensamento e expandiu luz ou emaranhamento onde nós mesmos ficamos aprisionados. Então, tudo depende daquilo que a minha alma está sentindo. Porque antes de existir esse pensamento, existiu esta emoção, que é uma vibração, que este aparelho psíquico captou. A partir deste pensamento, pode-se criar um sistema de pensamentos a partir de vários egos que eu desenvolvi, que vão potencializar esta emoção original. Mas vai criar só emaranhamento. Isso não permite a expansão da consciência. A gente tem que compreender o seguinte: esta consciência, ela não desce aqui na bagunça que nós causamos. Esta consciência, ela age através das células do hipocampo. Esta consciência, estas células do hipocampo são quem gerenciam os nossos desejos. Ela é uma célula dessa estrutura do hipocampo. Ela se origina em si através de um... Me vem a palavra correr dentada, mas é esse, um giro denteado, ou seja, ali tem um filamento desta inteligência divina que está ali desenvolvendo toda essa estrutura que nós chamamos hipocampo. E ele vai gerenciar aquilo que a minha alma está desejando. A partir de luz. Agora vamos imaginar que esta alma está preocupada. Tem um projeto e está preocupada. O que vai acontecer? A preocupação desta alma, esta emoção, significa vibração de dúvida captada por um sistema límbico direcionado ao cérebro reptiliano com um comando desta inteligência do hipocampo, que diz assim: olha, socorre lá porque eu estou compreendendo que ela está em perigo, porque alguém que está com medo, alguém que está neste desamparo, só pode estar em perigo. E entenda, estas células, ou ela vai realizar, gerenciar, criar conexões, contextos, fatos para o seu projeto se realizar, ou vai salvar você. Entre te salvar e te dar o que você deseja, te salvar é prioridade para esta célula. Então, veja que é tudo muito perfeito aqui, né? Nesta dimensão usada por esta consciência, mas para nos dar condição para ela expandir o seu coeficiente de luz. E na maioria das vezes, nós não somos bons aproveitadores da oportunidade. E a oportunidade é como o cavalo selvagem, ele passa. Se você permanecer muito tempo neste degrau de medo, de insegurança, nestas emoções, você se desequilibra, porque equilíbrio é movimento. E se você não fizer buscar saltar desse degrau para expandir esta luz, você cai. Fátima Albuquerque pergunta: o sétimo chakra
de corpo atômico chamado corpo divino. João, eu vou pedir, João, licença, João. Eu vou pedir uma licença porque o meu celular vai descarregar. A bateria Certo, já, ok? Você repete, por gentileza, um segundo. Vou pegar um tá bom, carregador. tá bom. Vai descarregar. Vai descarregar o celular. Então, é importante a presença dos senhores aqui nesse momento, né, fazendo as perguntas. Temos um tanto de perguntas, mas também a compreensão dos senhores, porque algumas perguntas não poderão ser transmitidas devido a justamente já terem sido respondidas pela nossa facilitadora Iolete, né? Então, pedir a compreensão dos senhores até pela sequência, mas é importante a gente estar atento e, de acordo com o tema que está sendo trazido, nós realizarmos as perguntas, sabendo também que não necessariamente elas estarão na sequência que está aqui no chat, né? Nós estamos organizando de acordo com o tema. Thank you. Gratidão pela compreensão. Desculpa, mas o celular estava com bastante bateria aí, mas descarregou. Mas me repita, por favor, a pergunta, João. Tá, temos aqui a pergunta de Fátima Albuquerque. Pergunta de Fátima Albuquerque. Só um momento. Pronto. O sétimo chakra, corpo atômico chamado de corpo divino, corpo cósmico, pelo hinduísmo, esta unidade divina pode ser considerada átomo primordial? Ela, na minha compreensão, Fátima, obrigada por a sua pergunta, na minha compreensão, ele é esta consciência expandida da própria consciência primordial, aquela subpartícula que nós vem trazendo agora, esta compreensão que existe em todo átomo. Esta subpartícula divina presente no átomo primordial existe em todos os átomos como consciência, como inteligência. Para você ter uma ideia, né? Agora, né? Eu não sei de quando, mas eu li um artigo que a minha filha achou interessante e disse: olha aqui, mãe, isso aqui não é o que a senhora chama de consciência cósmica. Ela me disse que os cientistas encontraram uma subpartícula com o nome, que eles deram um nome de gluons, se não me engano, e que ela ela existe como uma inteligência. Eu compreendo como uma inteligência informacional em cada átomo. Eu compreendo esta subpartícula que eles estão chamando de gluons como a causa primordial de tudo, porque ela existe em tudo e ela é a maior força que existe. Ela é a força nuclear forte, né? Ou seja, ela mantém tudo dentro de uma ordem, porque existe a força nuclear fraca, que é a força da bagunça, vamos dizer assim, né? A turma da bagunça. Gente, só para aquietar as nossas almas, é provado cientificamente que esta força desta potência, dessa subpartícula, é 100.000 vezes maior do que a força da bagunça, a força nuclear fraca, que é a força dos bósons. Imagina a maravilha que é a gente viver agora aqui na Terra sem estar estressado, se o mundo vai acabar, se a bagunça vai imperar, se entende? Porque isto é cientificamente provado. Ela está sendo considerada a força nuclear forte, a maior força, a maior potência, a maior vibração que existe em todo o universo. E isso é Deus, essa subpartícula
que existe neste átomo primordial. Então, ela é uma consciência. Por quê? Porque ela é a inteligência do átomo. Ela que, vamos dizer assim, vou usar a palavra gerencia, porque eu não sou cientista, né, gente? Não estudo física quântica. Mas ela gerencia como é que as outras subpartículas vão interrelacionarem. É dentro da sua ordem, da força da sua ordem, para que o caos não se manifeste já desde a unidade atômica. Né? Então, eu compreendo como consciência cósmica individualizada, ela se individualizou do cosmos para vitalizar o nosso corpo e a nossa alma, ok? Ok, temos aqui uma pergunta de Ricardo Firmino, uma pergunta bem boa aqui para a gente fazer um exame. A senhora conceitua Deus como uma subpartícula atômica. Não seria a pobreza da linguagem, considerando que somos um pequeníssimo fragmento em relação ao universo? Deus existe? Tá, Onde meu está querido, Deus? meu querido, O que tamanho não, é Deus? né? Tamanho não é documento, não é verdade? A gente diz aqui, né? Tamanho não é documento, meu querido. Deus é. Não precisa de tamanho, não precisa de ser o próprio átomo. É uma subpartícula, porque é só frequência vibracional, é só energia, é só poder de energia, a mais alta frequência, a mais alta inteligência consciencial, informacional, quântica, porque está presente em tudo e em todos, e tudo acontece no agora, onde ele é. Não temos palavras para definir, né? O invisível, mas compreender que ele é puramente energia e que é a força energética, a potência maior, que nada existe maior do que esta força. Eu acho que assim, é o suficiente para nós nos empoderarmos, porque o que importa é você, eu, começar a observar o meu microcosmo. Nós somos uma miniatura desse grande cosmo. E se ele está nesse cosmo, ele está em mim. Então, mas o que eu estou fazendo com este poder que eu sou? Se Deus é em mim também, ele não diminuiu, entende? Ele é numa potência proporcional ao que os meus sistemas podem suportar, ao que o meu sistema nervoso pode suportar. Você compreende que uma morada, eu gosto sempre de usar a analogia do meu corpo emocional com uma casa, uma morada. Então, se nenhuma morada mudou a eletricidade na cidade, aí na Paraíba é 220. Aqui é 110 a energia, a voltagem. Mas vamos imaginar que trocaram os geradores e que agora a energia aqui na Califórnia é 220. E que aqui em casa nós não trocamos as fiações e os equipamentos. Você compreende que esta rede elétrica não vai suportar a graduação de energia deste gerador? Isso faz sentido para você? Que o sistema nervoso, a rede elétrica do seu sistema nervoso não suportaria, a não ser um fractal desta consciência, desta onipotência, e que ele precisa, sim, expandir de uma forma em que nós possamos conseguir alcançar. Porque se você já alcançou uma graduação alta de luz, você vai perceber que existe uma transformação vibracional em todos os seus sistemas a partir da sua alma. Ok? Espero ter respondido. Gratidão, Iolete.
Temos aqui pergunta de Luciana Furtado, mas antes de transmitir a pergunta de Luciana Furtado, eu estou querendo aqui registrar a presença de Marcos Torquato. Tem aqui Marcos Torquato Advocacia, um amigo nosso aqui, Olete. Sérgio Beltrão, Seja bem-vindo. faz até uma brincadeira aqui. Bom dia, Tornove, que é Torquato, aí a gente chama aqui Tornove, que é uma graduação maior. Que bom. Temos a pergunta aqui de Luciana Furtado. A senhora pode explicar o significado do curso ABC Cocriação, que aqui no nosso descritivo, aqui no nosso cartaz, informa que a senhora é a fundadora, né, a pessoa que criou esse curso. Então, João, assim, o curso ABC da cocriação, porque, gente, eu comecei a ouvir falar muito sobre manifestação de desejo, depois esse negócio da lei da atração, que todo mundo pode atrair o que deseja, e o negócio não é bem assim, né? Porque nós não criamos energia, criação depende de energia, e nós usamos a energia, mas nós não temos a criação da energia, a criação primordial dessa energia que está nessa consciência primordial. Então, nós somos co-criadores, co-criação, de colaboradores. Nós precisamos colaborar com o Criador, que é Deus em mim, que eu sou. Eu preciso colaborar para permitir que o que ele já atraiu, porque entenda, quando eu desejo algo, no momento que eu desejo, gente, se é um desejo mesmo, eu explodo de alegria. Então, aqui o meu chakra cardíaco é como uma plataforma que eu lanço esse foguete e como o meu sentimento é uma linha direta com essa fonte, o que vai acontecer? Ele expande imediatamente aqui a vibração disso que eu desejei e que eu quero que manifeste, né? Então, nós precisamos colaborar. Como? Nós precisamos praticar a espiritualidade diariamente, gente, porque a cocriação e a espiritualidade, eu digo sempre que são duas faces da mesma moeda, porque nós nos tornarmos, assim, como ser humano, a alcançar uma graduação, a excelência como ser humano, que é vibrar luz. Porque quando eu estou numa vibração de alegria, de amor, de entusiasmo, que para mim significa estar com Deus, eu estou permitindo que tudo se manifeste. Mas, então, assim, eu falo sobre esta metodologia que eu venho trabalhando há muitos anos, né? E que eu fui desenvolvendo, que eu considero científica, porque tem fundamentos científicos sustentando, e porque também, gente, é para todo indivíduo. Então, aquilo que serve para todos não é achismo, né? Passa a ser ciência. E dentro dessa compreensão em que nós somos esta consciência, que é o poder que cria através de mim, quando eu permito, quando ali no meu jardim secreto, eu tirei todas as ervas daninhas dos egos e está florindo só o meu desejo, né? Então, eu venho trabalhando isso, e isso aí é o passo a passo desse curso, sabe, Luciana? Tem uma escala vibratória, porque assim, eu compreendo que as coisas, que quântico é o que pertence ao cosmos, que nós aqui estamos em outra frequência, que é Hertz. Mas como este cosmo está também em nós, né, irradiando luz, eu criei uma escala também que eu trabalho lá no curso, né, que é uma escala que eu chamo quântica, porque aqui existe um diferencial do sentimento e emoção. Então, nós vamos estudar, assim, compreender que o sentimento, ele vem do meu estado de ser, que é o estado divino, aquele estado primordial do infanto, e que as emoções eu começo a desenvolver a partir daquele ego incipiente que é a minha alma, a minha natureza frágil, né, do bebê. Quando ele nasce, nós somos tão incipientes, tão frágeis, né? E aí a gente vai estudando e tudo se resume nessa escala, gente, porque quando nós nos compreendemos como seres vibracionais que somos, uma vibração de uma identidade egóica, que é de sombras,
que eu preciso transformar, retornando a essa identidade cósmica, que é a minha identidade original, porque quando nascemos, nós só temos essa identidade cósmica, entende? Nós só temos esta identidade. A identidade egóica é tão incipiente que ela não se manifesta. Ela vem a se manifestar a partir dos 3 aninhos de idade. Então, isso assim, são conteúdos que a gente vai aprendendo, vai conhecendo, né? Alguns que eu trago da psicanálise, né? De fundamentos psicanalíticos. O que eu uso assim como frase mesmo, que é de Winnicott, que eu acho assim célebre a frase dele: tudo começa em casa, gente. Tudo começa na nossa alma. O que nós temos aqui vibrando vai criar o resto tudo, porque aqui é a raiz, entende? Então, se eu tenho um pensamento que não é altruísta, eu tenho que buscar qual é a emoção que está por trás desse pensamento em mim. Eu tenho que ter coragem de ir lá, me aprofundar lá na escuridão, lá no, sabe, no porão mesmo, né? Mergulhar nesta terra, neste jardim e arrancar esta erva daninha, arrancar a raiz mesmo dela, sabe? Para que ela não venha brotar novamente, porque senão de um pensamento gera um sistema de pensamentos que vão só se repetindo e criando emaranhamento na nossa vida. Então, eu penso assim, e tenho convicção de que nós nascemos para sermos felizes, porque esta consciência, esta inteligência, quer nos ver no mais alto grau de alegria, porque é só na alegria que nós podemos, assim, colaborar com a expansão, né? Quando a gente está na tristeza, isso não acontece, né? Então, o curso em si é isso, né? É este aprendizado da prática da espiritualidade, onde cada um tem, assim, vamos dizer, um suporte, porque quando eu bato de frente com a minha resistência, eu tendo a cair. Então, para não ficar só nessa coisa de cai, sobe até aqui, cai, sobe. Não. Então, a gente começa a funcionar, João, assim, Luciana, tipo um termostato. Eu regulo aqui, nessa graduação da minha escada evolutiva. Então, eu não desço mais, porque eu já vim fechando várias lacunas e daqui eu tendo a subir. E quanto mais eu subo, mais um ser espiritual eu vou me tornando, que é um ser de vibração de luz. Mais aquela natureza egóica vai sendo desintegrada, entende? Então, eu penso que vem contribuindo todos que já fizeram, já se oportunizaram para fazer. Não é fácil, né? Não é um trabalho fácil. Trabalho da lapidação, daquele barro, que nós somos esse diamante, mas aí vai incrustando, né? Vem da terra, vem incrustando barro e barro. A gente tem que começar a limpar para brilhar de novo todas as facetas desse diamante. Em síntese, eu acho que é isso, curso. Nos empoderarmos. João Machado ele pergunta: um certo mantra indiano diz no trecho: seria Deus um sonho dos homens ou os homens o sonho de Deus? A senhora pode trazer um aprofundamento sobre esse trecho? Seria Deus um sonho dos homens ou não? Eu compreendo que nós não teríamos a inteligência, nós temos o intelecto de sonhar tão alto que é a graduação de Deus. Nós somos um sonho de Deus. Nós somos fruto do desejo, né? Desejo, entendendo desejo como vibração, dessa vibração altíssima que expande para se manifestar em múltiplas formas e em múltiplos reinos. Então, nós assim, é muita pretensão a gente criar Deus a nossa imagem, né? A nossa, assim, a gente pode até projetar o que acha de Deus, porque tudo eu projeto como imagem. Mas a verdade é que o desejo a letra D e a letra E, D, esse prefixo significa movimento. Esse movimento é de descida. Então, o desejo desta consciência primordial, desse átomo primordial, desce, de
de descer esta consciência num grau que aqui na Terra nós possamos suportar esta consciência crística para ver a expansão. Então, nós existimos para estar a serviço desta divindade. Então, o propósito da vida a vida entendendo vida como consciência, ok? Não o nosso drama cotidiano. Então, o propósito da vida, que é esta consciência, é expandir. Nossa missão é cumprir esse propósito. E nós fazemos isso, realizamos isso através de nossas metas, que são os nossos desejos, que ele vai instigando em nós, porque sem o desejo a gente também, se a gente não tiver o desejo de crescer, o desejo de ser feliz, o desejo de, entendeu? Até de viver. Tem pessoas que perdem o desejo de viver e morrem mesmo, né? Então, este desejo, ele é, assim, um fruto de um impulso que nós recebemos para expandir. Porque quando nós desejamos, você quer um carro, você vai trabalhar. Se você deseja isso, você está integrado com esse poder, você já não tem só força para realizar esse desejo. Você é uma fortaleza, porque a força, ela vem, ela emana, sabe? Quando você recebe a força, você sabe o que é força. Porque Deus é essa força. A senhora falou agora de força e eu estou querendo fazer uma pergunta para a senhora. Na verdade, transmitir a pergunta aqui de Aline Gomes. Eu sei que a senhora teve aqui experiência aqui no nosso trabalho aqui, nosso estudo. Nós aqui utilizamos a ayahuasca, né? Nós consagramos a ayahuasca. Pergunta de Aline Gomes, como a senhora vê a internalização dessa experiência sobre a luz da ayahuasca, dessa experiência, dessas informações que a senhora tem trazido, dessa expansão, né, consciencial sobre a luz da ayahuasca? Então, gratidão, Aline, pela pergunta, porque, veja só, como eu disse, eu não tinha um parâmetro para, assim, ler, saber, não estudei física quântica, nunca tinha lido livro de física quântica, o conceito que eu tinha de átomo era lá de Niels Bohr, lá do ensino fundamental, e eu fui elaborando estas ideias, colocando no papel, mas, assim, eu sempre não tinha aquela convicção, porque quando eu falava com meus filhos, eles diziam assim, mãe, isso é uma blasfêmia, só está chamando Deus de átomo. Aí, sabe, aquilo me frustrava. Quando eu falava com as pessoas, ninguém entendia também. Esse livro ficou 4 anos parado. Aí um dia, né, eu recebi um livro de presente, o tal da física. Esse livro foi uma compra equivocada e a pessoa disse, olha, você gosta dessas coisas, lê isso aí, vê se tu gosta. E eu disse, ok, isso existe, eu vou publicar. Eu publiquei o livro. E eu conheci depois, né, numa ida aí, até para expandir esse conhecimento do livro, eu conheci o guardião mestre Sérgio Beltrão, assim, é uma pessoa que não tece palavras, não tece o que ele representa, né? Então, a partir daí eu participei do trabalho, né, do Centro Espiritualista Alvorada Nova, e para mim foi uma experiência magnífica, porque eu pude ver que, assim, os flashes de luz, você expande a sua capacidade de ver, eu podia ver o que estava acontecendo dentro do meu cérebro, né? Eu não sei até que ponto as pessoas conseguem compreender o que eu estou falando, mas, inclusive, quando eu canalizava essas ideias, eu tinha muita febre. E as primeiras vezes eu passei 3 dias e 3 noites, 40 graus de febre, e nada baixava a febre. E aí eu pude perceber esta analogia que eu faço com o gerador, porque isso ficou claro para mim. Ficou claro que existia uma fragilidade no meu sistema nervoso, os circuitos neurais, como que eram, assim, fios desencapados.
não sustentava aquela energia, e daí vinha aquela febre e tudo mais. Porque é uma força é energia, gente. E nós precisamos sustentar essa energia, entende? Então, para mim, a minha experiência foi imensamente gratificante. Foi como que um certificado, sabe, que cientista precisa do laboratório. Eu fui o próprio laboratório, onde eu vi tudo acontecendo, entendeu? Então, isso para mim não tem preço, só tem um grande valor, ok? Ok, gratidão pelas falas. Estudo de si, né? É, tudo de mim. Inclusive o mestre da Luz fala aqui, o mestre de si. Isso, O mestre não está fora, o mestre de si. Eu sou boa aproveitadora das palavras do mestre e eu uso também lá no curso, quando elas querem dizer que eu sou professora, que eu sou mestre, eu digo não. Eu estou aqui para ajudar vocês a encontrarem cada um o mestre de si. Porque exercer essa maestria no dia a dia, na vida, com a família, com os amigos, né, com os colegas, é isso. Pergunta de Anúbia Cavalcante. Zé Grosso traz em estudo, e eu compreendi assim, que somos partículas que nos desprendemos do átomo primordial, agregando em si conteúdo. A senhora pode trazer sua compreensão sobre esse agregar? Depois de partículas, o que é a palavra que eu não alcancei? Nós somos partículas. Que somos partículas que nos desprendemos do átomo primordial, agregando em si conteúdo. A senhora pode trazer sua compreensão sobre... Então, a minha compreensão é que esta partícula, esta consciência que se desprende do átomo primordial, desta consciência primordial, ela, através da nossa alma, agrega conteúdos. Como ela é consciência, como ela é só vibração, só energia, agrega a ela, através da nossa alma, esse conteúdo de luz, ou seja, através da nossa alma, ela expande mais este coeficiente de luminosidade. É bastante coerente com o meu pensamento, né? E assim, é nessa linha, né, que a gente tem de compreender, né, o invisível de uma forma, eu penso que num alinhamento. E é realmente isso. Agrega ensinamento, não, agrega expansão de luz, ou seja, existe uma vela que está ali, né? Chegou aquela velazinha que é uma, vou colocar aqui, assim, entre aspas, mas porque uma consciência, ela tem a sua potência de luz, mas ela chegou para fluidificar este corpo e esta alma. Com o trabalho desta alma, esta vela, ela começa a iluminar. Sabe quando você acende uma velinha, aquela chamazinha, daqui a pouco você olha para esta vela, ela tem uma chama que está quase chegando, fazendo labaredas. Esta é a compreensão que eu tenho das palavras dele de agregar luz. Ok? Agradecer aqui a participação de Mônica do Vale, né, trazendo algumas contribuições aqui no nosso grupo. Gratidão, Mônica do Vale. E também aqui temos a participação de Ilka Fontura. Ai, querida. Fontoura, né? Isso, gratidão, isso. firmando mais conhecimentos para a nossa evolução e libertação. Seja bem-vinda, certo? Se inscreve, dá um like aqui nesse vídeo. Pergunta aqui de Sérgio Beltrão. Né? Para quem não conhece, Sérgio Beltrão é o diretor aqui do nosso canal e também o dirigente do Centro Espiritualista Alvorada Nova. Bom dia, professora Iolete. Como internalizar esta consciência da frequência do divino em mim em momentos de tantos desafios nesta atualidade? Gratidão pela pergunta, meu querido amigo, mestre, guardião mestre, Sérgio Beltrão. Então,
como é que nós podemos aproveitar, expandir, internalizar essa luz? Veja só, eu parto do princípio que nós podemos manifestar a luz a partir daquilo que nós percebemos, porque perceber é existir. Deus é em mim, mas depende do que eu percebo que vai se manifestar, porque perceber é existir. Então, quando eu me aceito ser envolvida nesta luz, eu me graduo em confiança, entendendo essa luz como confiança. E dentro desta fortaleza de confiança, eu sinto que nada pode me atingir. Porque não existe proteção maior do que a luz. Não existe nada no mundo físico que vai nos proteger a não ser esta luz. E então, a partir disso, eu procuro, sabendo que o que eu sinto é uma linha direta com ela e ela expande luz através do que eu estou sentindo e não do meu afeto como sentimento e não como emoção, porque quando eu vou para a emoção, eu vou para muito longe desta divindade, desta frequência. Então, eu tenho que vibrar luz, no mínimo, né? Eu graduo a escala vibracional, ali o divisor de águas é a esperança. Então, eu digo sempre que a esperança é um lugar perigoso de se ficar. Por quê? Porque se você ficar muito tempo na espera do milagre, você se desequilibra e cai, né? Então, você tem que estar com esperança, mas de subir cada vez mais. Esperança não é lugar de se ficar, não. Esperança é o limite para você não descer a sua vibração para a vulnerabilidade. Porque quando eu aciono uma esperança, eu já não estou tão vulnerável, mas eu não estou na minha melhor graduação de luz, né? Então, eu vou buscar focar naquilo que é correspondente à luz. Eu não vou estar ouvindo e dando ouvido à confusão, a noticiários que vão me fragilizar. Eu vou ficar alienada? Não. Eu vou usar o que está chegando para eu ser responsável comigo e com meus irmãos, para ter cuidados de saúde, os cuidados que os médicos vêm passando, do uso da máscara, da higienização das mãos, de não estar em lugar tumultuado de gente, que já é a confusão. Então, eu entendo assim, que eu, envolvida nesta luz, eu só vou focar no que é luz, porque se eu sinto uma alegria de estar vivenciando esse momento de grande transformação, apesar de tudo, eu elevo a minha vibração imediatamente. E aí eu já não estou tão vulnerável a ser atacada pelo que não presta. Entende? Tudo é o que eu sinto e onde eu vou focar. Se eu sinto alegria, eu não vou ficar olhando, focando em tragédia, né? Eu vou magnetizar para manifestar no meu mundo que tudo aqui eu estou co-criando, só existe eu vou magnetizar só a cura, ideias de que os médicos alcancem essa vacina no seu maior grau de excelência. Eu vou magnetizar que todos estão sendo protegidos. Eu vou ter só o pensamento vamos dizer assim, é uma onda que eu vou expandir, o meu cérebro vai captar e vai criar esse campo eletromagnético de harmonia com este campo quântico consciencial. Mas isso, gente, é um trabalho que eu penso assim, a gente tem compaixão de quem está né, passando pela dificuldade maior, ou que passa pela fatalidade, né, com a situação, de uma maneira geral. Mas é um trabalho individual, né? Infelizmente, nós não podemos realizar o trabalho para o outro, porque os tijolinhos vibracionais da nossa morada foram nós que colocamos ali para formar essa morada. E só nós podemos substituir, trocar, transformar
cada tijolinho desse. Porque a energia, gente, ela não se perde, ela só se transforma. Então, aquela vibração que eu senti, aquela angústia, aquele medo, aquela raiva, aquela inveja, eu preciso transformar isso em luz. E quando eu transformo em luz, eu estou permitindo que essa luz, essa graduação que eu sou de luz, entre, né, na minha morada. Porque este portal, como disse o Mestre Jesus, somente nós podemos fechar, né? E é por ele que a luz irradia em nós. E esse trabalho aí, o ensino nessa escola, eu tenho assim convicção de que todos estão nesse amparo do trabalho, de se potencializarem para o trabalho, que é estar nessa confiança, que a confiança não é algo, não é uma palavra, ela é uma prática. Quanto mais eu pratico, quanto mais eu enfrento aquele desafio e vou vencendo as etapas, mais a minha confiança vai me fortalecendo. Então, meus nervos vão ganhando resistência, né? E a minha compreensão é esta, meu amigo, que a gente precisa de focar na luz para que ela se manifeste, entende? É isso aí. Nós temos até aqui uma compreensão, né, que nós devemos ir ao enfrentamento, não ao confronto. Não Isso. confrontar, mas o enfrentamento é ter o devido respeito, Isso. né, ao que está acontecendo. A esse momento devemos ter o cuidado, a atenção e enfrentar de cabeça erguida, utilizando a máscara, higienização, distanciamento físico. Né? Então, já estamos aqui nos preparando para ir fechando nossa live de hoje, essa live maravilhosa. Ai, né? gratidão. E a gente fica aqui nessa vontade, né, de permanecer mais tempo. Temos Só um tempo, né? agradecer por esse momento que a senhora está nos proporcionando. Eu que tenho que, assim, sou só gratidão. Vocês sabem disso, né? Pela grande Sabemos. oportunidade. Pergunta de Adriane Machado. Como tornar consciência dos meus egos? Como tornar consciência dos meus egos? E como eu consigo sublimá-los? Oi, Adriane, querida, obrigada pela pergunta. Você viu como é fácil, eu tinha falado que se confunde muito a consciência com a mente consciente. Então, eu só posso tornar consciente, porque a consciência não entra, é uma vibração para além da vibração de um ego. Então, eu posso ser consciente desta emoção, que é o meu ego. E vou sublimar. Por exemplo, vamos imaginar que eu tivesse o viés egóico de defesa do meu ego quando eu era criança, de me defender sentindo raiva, muita raiva, aquela explosão. E cresci, passei pela adolescência, isso não foi lapidado, isso não foi transformado, porque infelizmente psicoterapia não é cesta básica, né? Não faz parte da cesta básica. E cheguei à idade adulta e continuo explodindo, ou seja, eu tenho um sistema nervoso fraco. Então, eu preciso fortalecer, tendo esta compreensão de que isto era natural quando eu estava naquela idade, como criança, porque eu não tinha defesas, nem psíquicas, nem cognitivas, para me defender interagindo com aquela situação. Mas agora, como adulta, eu posso compreender que se eu continuar reagindo com raiva, eu só estou lutando para sobreviver e estou apenas vivendo como animal. Gente, isso aí já dá um pulo, né? Eu já digo, peraí, eu estou aqui para ser humano e vou viver como animal? Então, quando der aquela faísca, eu respiro, no respirar, eu já vou me contornando, entendeu? A gente não está falando aqui da cólera, a ira que deixa a pessoa cega, não. Essa raiva mesmo que a gente acaba explodindo, né, no cotidiano. Não tem necessidade disso quando eu tenho o conhecimento para me empoderar o caminho, como é que isso vai sendo sublimado. E o processo terapêutico
né? O processo terapêutico, que é o próprio trabalho aí na escola, né? Em si é um processo terapêutico, porque o sagrado, ele vem mostrar para você várias coisas que você precisa transformar, não é verdade? E tudo só muda quando é transformado. Então, com esse trabalho da psicoterapia, que ainda existe um mito que psicoterapia é para quem tem problema, não, psicoterapia é para ser humano, para aprender a ser humano e não viver como animal, né? E aí aquilo você percebe na prática, viu? Eu digo sempre lá no curso que é no campo de batalha que se faz o guerreiro. Se você não praticar, o nervo vai estar sempre ali, tipo, o tecido nervoso vai estar, sabe aqueles pano velho que parece que está esfarrapando já? O tecido nervoso vai continuar sempre daquele jeito. Agora, quando você começa a esse enfrentamento que o João acabou de falar, eu vou enfrentar essa situação, ou seja, eu vou agir com responsabilidade agora, porque isso que eu estou sentindo me pertence. O que o outro fez é responsabilidade dele, mas o que eu sinto me pertence. E aí eu começo a domar minha fera. É fácil no início? Não, gente, não é tão fácil, né? Mas ela vai sendo disciplinada, ou seja, esta força entra numa frequência da disciplina, da ordem, e aí você começa a colocar ordem em sua morada interna. E a partir dessa ordem, a ordem começa a se manifestar na sua vida, tá certo? Mas isso exige este trabalho, né? Em berço esplêndido a gente não consegue, a gente tem que arregaçar as mangas, deixar a roupa de festa e colocar o uniforme de trabalho mesmo, e ter essa responsabilidade com aquilo que é meu, aquilo que me pertence, ok? Ok. Essa aqui é a pergunta de Enadi Lucena, né? Percebo grande semelhança na sua linha de pensamento com o mestre Zé Grosso. A senhora já teve alguma experiência com o mestre Zé? Venho tendo, acredito, né? Assim que venho tendo. Como é que eu percebo isso? Veja só, muitas vezes que eu vou falar algo, né? Que é uma pessoa que eu conheço, estou me comunicando e que participa do trabalho. E a pessoa diz assim: olha, o mestre da luz falou exatamente isso, as mesmas palavras. Então, o que eu percebo? Que carinhosamente nós podemos chamá-lo de mestre Zé da Luz. Mas ele é esta consciência, gente. Então, eu penso que em alguns momentos raros eu alcanço esse estado vibracional de consciência, que é o mesmo estado vibracional de consciência que o médium alcança, que é chamado Mestre Zé da Luz. Esta é a minha compreensão, posso estar falando uma grande bobagem, porque eu não entendo muito, mas eu entendo ele como um estado de consciência vibracional que está para além de conteúdos egóicos, psíquicos, manifestação de pura energia, onde quando o médium está neste grau de consciência, o seu aparelho psíquico não está em funcionamento, em captação, está num estado de silêncio, porque a voz da consciência, a voz do silêncio, e só pode ser ouvida quando o seu aparelho psíquico entra nessa estabilidade para silenciar a recepção de tantas transmissões que são feitas, a captar, né? Então, ele deixa de estar captando, o próprio médium deixa de estar irradiando qualquer sentimento ou emoção, e este aparelho, este computador, que é o cérebro humano, que está ligado a esta fonte, que, como todo computador, só funciona se estiver ligado à fonte, ele pode sim revelar a luz desta consciência. Estas células do hipocampo, elas vão fazer ali rapidamente ali
há um momento muito assim, porque assim, para explicar, precisa de estar falando separado, mas vocês precisam entender isso tudo acontecendo em 3D, tudo ao mesmo tempo, né? Então, essas células, ele capta, é a própria inteligência, porque a sua origem tem aquele filamento desta graduação de luz da consciência, e ela transforma isso em imagens, que essas imagens é que são projetadas como o que o médium fala. Então, o médium consegue ver estas imagens. É assim que eu estou compreendendo, porque é assim que acontece dentro do meu cérebro, entende? Então, são imagens que falam, né? Literalmente. Porque a gente até diz assim, Deus falou, mas Deus não fala. Ele é a voz do silêncio. Deus é. Sim? Deus é. Hum. Inclusive, Sérgio Beltrão colocou aqui também essa frase aqui. Deus é. Sérgio Beltrão fala que está imensamente grato pela sua presença e aguardamos esperançosos pelo seu retorno ao Brasil. Eu também. Numa daquelas nossas sessões de estudos e exames conscienciais. Sentimos saudade da senhora aqui no nosso espaço, aqui no nosso canto. Vamos aprofundar esse estudo, porque houve uma devida expansão agora, que eu não tinha alcançado antes, e tem uns conteúdos novos que eu quero examinar, e à luz da consciência aí, né, que ele alcança, eu penso que vai dar um bom exame, viu? Foi muito bom, muito grata por esse momento, né? E só tenho a agradecer. E essa live de hoje, Olete, as pessoas que estão assistindo, ela estará disponível para assistir, né, a qualquer momento. Certo. E fazer, eu penso que é até o recomendado. Tenta assistir outros momentos para fazer um exame maior, porque nós estamos agora assistindo, né, participando, mas no outro momento a gente já pode ter uma outra visão, um aprofundamento maior. Exatamente. Tudo acontecendo assim, aqui agora, né? Então, eu estou alcançando algumas compreensões que eu não tinha exatamente alcançado antes. E como eu não faço, assim, não busco, eu busco fundamento científico para embasar aquilo que eu alcancei, porque não pode ser algo subjetivo, entendeu? Mas chegou de novo, assim, chegou agora e a gente precisa examinar e vir perguntas, porque as perguntas vão ajudando a gente a alinhar esse esclarecimento, né? A gente consegue uma melhor expansão com a pergunta. Essa metodologia de perguntas e respostas é maravilhosa, porque as pessoas se tornam participativas e a gente sente essa corrente, né, em torno dessa... Porque uma live como essa não é somente o esclarecimento em si, né? Existe essa corrente energética, né, que nós estamos aqui em união, nos fortalecendo, né? Nos fortalecendo, mantendo esse contato. Então é importante. Isso que a senhora trouxe, né, essa canalização, em alguns momentos eu percebi, ficou claro, essa canalização que a senhora trouxe, é bom fazer um estudo científico para ter como embasamento, né? Isso. Exatamente, né? E a gente está dizendo aqui a simultaneidade. E eu espero, assim, estar logo aí com vocês. Estar no Brasil, estou com saudade, eu vim para cá 6 meses, já estou mais de ano. Mas é assim mesmo, estou cumprindo, né? Estou onde era preciso estar, é assim que eu compreendo, né? É isso mesmo. Mas a senhora está aí nos Estados Unidos, na Califórnia, mas está aqui conosco nesse momento. Exatamente. Não é? E a gente está onde a nossa alma está, e a nossa alma está onde nós desejamos estar. Então, existe uma distância física, espaço físico, mas em união, isso que importa, né? Então, isso é que importa. Gratidão, João. Um abraço a todos, né? E né, a gente fica com pena de encerrar as lives, né? Porque é um momento assim de tanto fulgor, de tanta energia, mas precisamos voltar para o cotidiano. É verdade. É um momento ímpar na minha vida agora, tá?
Muita gratidão, gratidão à mesmo. senhora pela participação, pelo enriquecimento aqui no nosso canal, né? Informar para as pessoas que está disponível para o Vou informar lá no Instagram. Exatamente. E também compartilhe essas informações, compartilhe essa live. Importante que, de repente, a gente está auxiliando alguém até a salvar uma vida, quem sabe, né? Essas lives já têm também uma utilidade pública. Então, é importante os senhores compartilhar, dar um like, certo? Nos auxiliar nesse sentido, né? E já quero deixar aqui, avisado aqui, nossa próxima live, dia 22 de abril, né? Se a senhora quiser participar também, será com o professor de História, especialista em educação, mestre em Ciência da Educação, é o professor Hilton Gomes, né, que é amigo do Sérgio Beltrão, né? Ele trará um tema assim, de grande importância, né? Como contribuir para uma consciência política. Assim, será uma live assim, imperdível. É bom os senhores se programarem para assistir, compartilhar o link que nós iremos gerar, porque para que a gente possa nos atualizar a respeito dessa política né, que nós estamos vivenciando, né, a gente poder se situar, a gente poder se clarear e como é que nós devemos nos portar diante desse momento tão assim um pouco confuso, né, na nossa política atual. E como é que a gente pode contribuir, né, através dessa conscientização. Então, o convite está feito, será na quinta-feira, nesse mesmo horário, às 20 horas, com o professor Hilton, né? Então, falar para os senhores que se inscrevam no nosso canal, ativem o like, né? Aliás, dê um like, ative o sininho, deixe o lembretezinho, para que os senhores possam se atualizar. É uma live importante, né? Importante. Sim, tornar-se consciente é tornar-se responsável, né? Não ficar de fora criticando, mas ficar ali, assumir a responsabilidade, né? Ser consciente do sistema que está sendo implantado, né? E como poder melhorar, né? Então, muito bom esse tema. A gente sempre está buscando trazer vários temas para que a gente possa trazer essa consciência maior de tudo que nos cerca, né? Seja na política, na religião, na espiritualidade, no estudo de si, na saúde, na higiene, na segurança. Então, é importante a gente estar nessa contribuição, fazendo perguntas, né? Para que a gente possa estar mais conscientes cada vez mais e podermos auxiliar também nessa consciência coletiva. Então, gratidão a todos que estiveram participando, gratidão à senhora Iolete. Muita gratidão. Então, que Deus seja louvado nas nossas atitudes. Luz. Assim é. Ok. Tu desliga aí, né, João? Desligo.